Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Olá! E agora, no Lilman Podcast, mais uma convidada aqui incrível, e é com ela que eu vou falar, Andresa Carício, que tem um livro maravilhoso, sensacional, que se chama Todo Santo Dia. Então, com vocês, Dre Carício! Oh, Aí, Mar, que querida. satisfação vir aqui com você. É uma alegria enorme ter Muito, você no muita nosso alegria. terceiro podcast. Caraca, que show! Primeira mulher aqui, que responsabilidade. Primeira mulher, hein? é isso aí. Amém. Que possamos abençoar todas que sentarem aqui junto com você, porque você é uma alma de luz, uma alma iluminada. Você sabe como eu sou grata por tudo que hoje eu estou ajudando e construindo na minha vida, como que você tem total influência nisso tudo. Muito obrigada, Muito Mar. obrigado. E como é que estão as coisas? Ó, a Andresa, ela tem o livro, mostra o livro aqui para o pessoal poder ver. O livro que é o Todo Santo Dia. E esse livro, bom, o próprio nome, você entendeu o que significa. E a Andresa está desde setembro de 2019 fazendo todo santo dia lives no Instagram, crescendo incrivelmente. É somente no orgânico? Tá só no orgânico? Só no orgânico. O teu Instagram? Até hoje, nunca Quando fiz você nada além do começou, orgânico. naquela, que eu me lembro até hoje, né? Que a gente, Foi. aqui na padaria aqui do lado, Sim. a gente foi conversar sobre isso, sobre redes sociais, e aí a gente bateu esse papo. Pedi conselho para você, disse assim, e aí, Marcelo, como que eu faço? Para ser sincero, gente, eu não tinha nenhuma curtida e as fotos que eu colocava, acho que se tivesse um comentário, nossa senhora. E eu queria muito começar a compartilhar tudo isso com as pessoas. E daí eu conversei muito com o Marcelo, ele foi um mentor muito maravilhoso nesse dia. E ele falou assim, não, André, começa, vai nesse aqui que eu tinha dois, um pessoal e um que é o de hoje, mas que eu postava mais frases. E ele vai nesse aqui e tenta nele. E faz todo dia, seja persistente, consistente. E desde lá eu comecei a fazer, não paro, nem Natal, Ano Novo. Tanto que hoje eu vim para cá, estar junto com você, com o Luíde, com o Minotouro. E eu parei numa conveniência, enfim, num posto seguro, tudo certinho. E eu fiz uma live, não foi de 1 hora, mas fiz de 20 minutos, porque eu tenho esse compromisso com o público. É um território muito santo que a gente adentra, né, Marcelo? Hoje virou um baita num compromisso. Você faz a constância e o pessoal espera que você vai fazer a live. Espera. Né? E mais do que isso, como eu faço a palavra da manhã, elas esperam a mensagem que elas vão receber para aquele dia que está surgindo, porque eu faço o maná do dia. O maná é a provisão no deserto que Deus mandou para as pessoas. Então eu faço o maná, a provisão daquele dia, mas as pessoas, além de ter aquilo que vem da divindade, elas precisam conquistar a terra prometida. Então, você recebe a palavra e você tem que colocar durante o seu dia aquela semente para que possa dali vir uma árvore frutífera. Então, eles verdadeiramente esperam e aquela palavra, ela é uma troca, porque o primeiro coração que sente é o meu, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, a primeira boca que fala é a minha. Então, aquilo ao qual falo, fala muito de mim também. Então, é uma cura recíproca. Eu vou curando o meu interior naquele dia junto com eles. Então, é uma troca de egrégora muito forte. Uhum. Eu sinto uma profundidade nessas lives que são feitas de uma forma, assim, extraordinária. Inclusive, a gente estava até compartilhando no almoço que, na verdade, muitas coisas vêm para o meu coração, mas que eu sinto que não são minhas. Lógico que contribui nossos estudos, nossos aprendizados, mas eu sinto que muito é uma intuição mesmo da espiritualidade, de Deus, como cada um que está nos ouvindo queira chamar. Uhum. Aí você está fazendo hoje, bom, aí foi que ela falou, todo dia, sem parar, nem no Natal, nem Ano Novo, ela está fazendo as suas lives. E hoje é só uma ou são duas, ou 3? Como é que você está fazendo por dia? Eu fiquei um ano fazendo 2. Aí teve, acho que 1 mês, 3 semanas que eu não me coloquei o compromisso da noite,
porque eu expliquei para eles, como eu tenho minhas filhinhas e a live, eu não sinto como uma obrigação, eu sinto como uma entrega. É um momento que eu oro lá com eles e que eu coloco o meu compartilhamento do dia e da vida. Então, à noite, eu sempre brinco, se Deus mandar eu ir, eu vou. E praticamente ele tem mandado todos os dias. Caramba. Aí o que eu conversei com eles? Eu falei, ó, gente, como as minhas filhinhas voltaram às aulas, enfim, eu não vou fazer uma live de 1 hora. Mas eu estarei certamente com vocês, nem que seja 20 minutos, 30 minutos. E eles amaram, está todo mundo vindo, então não caiu a audiência, eles estão vindo. Porque aí o que eu faço na noite, Má, que é bem interessante para quem estiver nos ouvindo. De manhã, eu coloco a mensagem da manhã e trabalho aquele tema e faço a oração. E à noite, eu faço o exame de consciência. Então, vamos dizer que a palavra da manhã foi perdão, fizemos algumas dinâmicas de perdão. Chega à noite, eu faço um exame de consciência para eles voltarem e perceberem, de fato, quem eles perdoaram, se eles perdoaram a Que si. interessante isso. Porque daí nós fazemos o E processo são as de mesmas integração. pessoas, é mais ou menos as mesmas pessoas. Mais ou menos as mesmas E aí dá para pessoas. você fazer esse trabalho de exame de consciência. Dá. Que legal. E quem não estava na live da manhã, como eu dou um resumo, eu falo, olha, hoje nós trabalhamos isso, propus de atividade isso, e agora eu vou fazer o exame de consciência. Então, eu vou fazendo perguntas, às vezes eu tiro o comentário para que eles possam adentrar mais dentro de si. E assim, eles têm dado um feedback muito poderoso, porque é como se eles estivessem numa terapia profunda de perceber, porque o que acontece? A nossa vida, ela é feita de estímulos externos. O tempo inteiro nós estamos recebendo demandas e somos convidados para fazer muitas coisas. Aqui nós estamos no estímulo externo, para fora, para a câmera, a gente vai almoçar, a gente recebe uma mensagem do WhatsApp. E para a gente compreender internamente quem somos, a gente tem que fazer o movimento contrário. É como se a gente estivesse nadando contra a maré. A vida nos convida para fora, para as coisas de fora, e o autoconhecimento nos convida para as coisas de dentro. Então, é como se eu tivesse que percorrer dentro do meu coração uma caminhada que, muitas das vezes, se eu vou sozinha, para quem não tem essa prática, eu percebo que muitas das vezes é difícil, porque eu digo assim, medita 10 minutinhos. Aí, quando eu vou perguntar, vocês meditaram? Ai, Dedê, não consegui. E naquela hora que eu estou fazendo a live, nós estamos fazendo esse caminho de dentro. Porque, embora eu esteja falando e eles estejam ouvindo, eles estão conseguindo, por meio das perguntas e da reflexão, entrar para dentro de quem são e fazer as reelaborações para se transformarem e se modificarem. Porque a transformação, Má, você como mesmo nos ensina e fala, ela é um processo que só acontece no dia. Eu não tenho mais como mudar o meu passado, a não ser ressignificá-lo e aprender com ele. O meu futuro, eu não tenho como antecipá-lo, porque ele vai ter o seu tempo de surgir. Então, o único tempo que eu posso me transformar é no agora. Só que nós estamos sempre muito para o futuro, que é aquele tempo que eu ainda não tenho o que fazer, ou eu estou muito para o passado, aquele tempo que já foi. Então, quando eu trago na live essa dinâmica deles olharem para o dia, nada mais eu estou fazendo do que fazer eles andarem dentro deles. Você promoveu uma forma diferente deles meditarem. Sim. Incrível isso, porque o que acontece? Aí para a galera que está vendo a gente, olha só, a gente fala muito para as pessoas meditarem. Ah, medita 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É tão simples, é tão fácil que as pessoas não fazem. E é isso que você falou. Então, quando você promove, vamos lá, vamos todo mundo meditar. Quando você chega no dia seguinte ou à noite, pergunta quem meditou, quase ninguém. Sim. Só que nessa forma que você está fazendo, você está conseguindo criar um compromisso, um engajamento, uma forma diferente de meditar. Eu amei esse negócio. Que bom, Que amei. sensacional. Que bom. incrível isso, incrível. Amei. E outra coisa também que eu achei incrível, que é aquela velha história, se der, eu apareço à noite. Se não der, eu não apareço. Então você não promete que vai aparecer. Quando você aparece, você gera um over-delivery. Ou seja, você está trazendo algo a mais. Então a sensação que eles têm é que você está sendo over, está trazendo algo, um plus, um extra para eles. Isso é espetacular. E ao mesmo tempo fica a teu critério, assim, o teu sentimento. Sim. Tá, hoje tá bacana.
é para eu ir, eu vou. Se não, hoje não é para eu ir, eu não vou. Então, entende? Sim, É e uma foi baita de uma lindo. liberdade isso. E quando você fala isso, me remete a uma profundidade verdade, porque antes de eu aparecer, eles até dizem assim, ai, Dede, a gente está orando para você vir. A gente está perguntando, porque eles têm, eu tenho mais de 200 grupos do WhatsApp e tenho também o Caramba. Telegram. Aham. E eu embora às vezes eu não consiga alimentar esses grupos, eles se alimentam. É isso que eu ia perguntar. Tá, então você Eles se já respondeu. retroalimentam. Eles ficam lá conversando Sim. entre eles, ficam interagindo. E você coloca algumas informações no grupo ou você nunca coloca? Coloco. Antes eu tinha uma menina que me ajudava, então ela colocava todo dia vídeos. Faz um mês que ela não está mais comigo, então eu mesmo às vezes coloco, então é a Andresa mesmo, tá, gente? Não é ninguém. Mas aí eu não faço todos os dias. Eu às vezes, tipo, que não eu tô te falando, quando eu me permito essa liberdade. Então, quando eu E aí sinto tá no tudo coração, certo. tá Aham. tudo certo. Quando eu sinto no coração, aí eu compartilho nos 200 grupos, vou 200 grupos, compartilhando. caramba. Mas quando eu entro nos grupos, eu vejo que eles se retroalimentam. Aí, a Dede colocou, a Dede Tem tá a fazendo vida live. própria do Já grupo, criou né? a vida própria. Eles fazem amizade, eles fazem coisa junto, eles me mandam presente. É muito, muito bonito, Mai. E eu me sinto muito feliz porque eu entrei dentro de um território santo, porque o nosso coração é um território muito sagrado. E o Todo Santo Dia ele tem esse significado. Porque às vezes me perguntam assim, Andresa, o que é esse Todo Santo Dia? Eu falo, gente, dos significados que eu dou, porque ele tem vários, mas um dos quais eu falo é que você precisa olhar para todas as áreas da sua vida. Relacionamento, olhar para o profissional, pessoal, espiritualidade. Depois que você olhou para tudo, você vai ver que você é humano. E como humano, você carrega as imperfeições do humano e os pecados do humano. Aí você vai tornar aquilo santo. Mas tornar aquilo santo não é tornar perfeito. É santificar ressignificando. É trazendo significado novo para aquilo que deu errado. Então eu santifico, eu repagino aquele todo de cada área. E isso precisa ser feito quando, Andresa? Diariamente, é o dia. Então, quando eu vivo essa filosofia do Todo Santo Dia, eu nada mais faço do que olhar para mim como um todo e saber ao mesmo tempo que sou una. E daí eu busco essa conexão com a divindade. Eu sempre faço, para quem está nos ouvindo, para ficar um pouquinho mais fácil, exemplos nos ajudam muito, a cruz. Se você perceber a cruz, ela tem um vertical, tem um horizontal. O vertical é o que me conecta com o alto, que me conecta com o santo, me conecta com Deus. Mas se eu ficar só nesse vértice, nesse vertical da cruz, eu não consigo trazer me oferecendo para a humanidade, porque quando eu vou para um treinamento seu, quando nós lemos um livro, vamos dizer, leia o livro Todo Santo Dia, quando as pessoas estão ouvindo o nosso podcast, elas estão fazendo essa reconexão com o divino e consigo. Mas se isso que nós estamos fazendo não faz elas se oferecerem para ser uma pessoa melhor para ela e para os outros, elas não fizeram o horizontal, porque o horizontal é a humanidade. Então, todo esse trabalho que nós fazemos diariamente, você com todo o seu treinamento, fazendo com que treinadores continuem elevando e levando para as pessoas isso, nada mais do que nós estamos fazendo também, do que abrir um campo para essas pessoas se conectarem com o que existe de melhor e depois se oferecerem. Porque primeiro eu sou pessoa, eu preciso me possuir. E depois que eu me possuo, eu me ofereço. Tá. Então, todo santo dia seria essa cruz. Só para entender, então, o vertical é quando, por exemplo, eu e você, nós estamos falando aqui com a galera, a gente está levando essa mensagem para a galera, o pessoal que está aqui. Aí, se eles não fizerem absolutamente nada, se eles não tornarem as ideias, o conhecimento, o conteúdo que a gente está trazendo aqui, se eles não tornarem algo tangível em forma de ação, ou seja, se não houver uma transformação neles mesmos, aí não fez o horizontal, ou, essa que é a minha dúvida, ou obrigatoriamente eles têm que pegar esse conteúdo que a gente está falando e levar à frente, é isso que eu não entendi. Para neles, na transformação, ou eles têm que transformar e levar adiante? Qual dos dois conceitos?
Os dois conceitos. Perfeito, você pegou, Tá. pelo quanto você pegou tudo. Tá. Eles tanto vão oferecer isso para o Quando outro, você fala se oferecer e pro transforma- outro, tá, tanto entendi. levando essa transformação que você faz muito bem com os treinadores, quanto se transformando, levando para eles. Uhum. Porque primeiro eu sou pessoa, eu me possuo, eu vou fazer essa transformação dentro de mim, daquilo que tive de insight nessa conversa, daquilo que fez sentido para o meu coração, e depois que eu me transformei, eu me ofereço. Aí como que eu me ofereço, para ficar mais fácil para quem está ouvindo? Sendo mais paciente, mais tolerante, resiliente, conseguindo perdoar. Primeiro eu perdoo quem sou, depois eu consigo fazer o processo de perdão no outro, porque como que vou amar alguém, perdoar alguém, se antes não consigo fazer aquilo comigo mesmo? Então, primeiro eu me ofereço, depois que eu me ofereci, aí eu consigo fazer a dinâmica. Isso tudo é no humano, porque nós só temos como chegar no divino a partir do momento que nós trabalhamos o humano, porque nós não conhecemos o divino sem passar pelo humano. Porque nós somos seres humanos, cheios de imperfeições, pecados, defeitos, falhas. E esse santo do todo santo dia é essa transformação diária. É quando eu vejo que eu fui impaciente com minha filha Liz, Laís. Então, eu não vou ficar me crucificando. Nossa, fui impaciente. Ai, meu Deus, que mãe ruim eu fui. Não, nossa, fui impaciente. Qual ponte posso estabelecer de paciência? Porque na educação, por exemplo, dos nossos filhos, eu sempre falo para eles que eu gosto muito de metáforas porque ajudam na compreensão. É como se fosse assim, quando a gente tem nossos filhos, você teve a sua, você sabe muito bem disso, até os 6 meses, mais ou menos, aquela criança fica totalmente conectada à mãe e ela sente até que ela é um com o todo com a mãe. E nesse espaço, podemos imaginar que aquela criança poderia ser um mar onde não existe o paredão de areia. Ou seja, eu estou totalmente conectada. Na medida que aquela criança ela vai crescendo, esse paredão de areia também vai crescendo. Ou seja, diariamente nós como pais precisamos todo santo dia estabelecer uma ponte para entrar dentro daquele mar que são nossos filhos. Porque quanto mais eles vão crescendo, mais o paredão também vai crescendo e mais nós temos que nos perguntar se nós estamos estabelecendo pontes diariamente ou não. Então, o todo santo dia é uma atitude diária de eu perceber aquilo que posso melhorar. Mas não amanhã, não me crucificar porque não fiz no ontem, mas hoje, nesse dia de hoje, tendo paciência comigo, respeito com o meu processo, sabendo que vou errar muito, que sou imperfeita, mas sempre tendo essa paciência, esse olhar amoroso. Esse é um dos pontos, né? Então, entendendo isso, que eu consigo, eu me transformando, eu consequentemente levo para os outros. Não é uma obrigação eu criar um plano de ajudar os outros, não é isso, né? É eu me transformando e eu conseguindo levar essa minha transformação. Que aquilo é uma coisa que eu falo, eu até estava falando com o Lu antes aqui, que você acredita, Dre, que as pessoas elas podem nascer ruins ou elas nascem sempre boas? O que você acredita? Eu acredito que nascem sempre boas. Nascem sempre boas. As pessoas, elas nascem boas. Todas as virtudes são colocadas por Deus dentro do coração de todos nós. As pessoas, elas são como sementes, onde nessas sementes tem virtudes como coragem, amor, esperança, fé. Tem tudo. Tem tudo nessas sementes. Essência, né? Na Tem essência tudo. tem tudo, tem tudo. O que acontece? Assim como a semente, pode ser que essa semente caia numa terra que é uma terra cheia de pedra e que lá não vai conseguir dar frutos. Pode ser que caia numa terra boa. Mas ainda caindo nessa terra boa, não significa que dará frutos. Porque existe todo o processo do ambiente, o processo do cultivo, o processo do preparo. Então, as pessoas, elas nascem com todas as suas potencialidades. Agora, se vão usar ou não, isso vai ter vários fatores que vão influenciar. Como, por exemplo, o ambiente, né, que a gente fala muito que o Sim. ambiente influencia. Então é isso que você está falando. Mesmo o ambiente influenciando, as pessoas elas têm escolhas. Não é fácil, não é uma coisa simples. Assim, não, eu escolho X, Y, Z. A gente sabe que às vezes a pessoa quer escolher X, Y, Z, mas a vida leva para o ABC. Sim. E está tudo certo. O que é importante, e o que eu gosto de dizer, porque
eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, existem algumas linhas de religião que sempre se coloca da seguinte forma: todo mundo nasce ruim, e aí tem que se purificando ao longo da vida. E tem outras linhas religiosas que acreditam que todo mundo nasce bom. E tem algumas linhas filosóficas, ideológicas, outras ideológicas, que dizem que a pessoa ela é boa por natureza e vai ser sempre boa, 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 boa. Aliás, é esse o fenômeno que acontece hoje na internet, que tem uma ideologia que diz que a pessoa é sempre boa, e a pessoa que é sempre boa, ela começa a se abrir inconscientemente para ver o erro do outro, porque ela sabe que ela está sendo doutrinada que ela é boa, 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 então ela quer olhar o erro do outro, aí ela julga, invalida, castra, e aí começa o cancelamento na internet, essas coisas todas que a gente vê acontecendo, Sim. que está acontecendo cada vez pior e cada vez mais. Então eu entendo sim que também não é nem 8 nem 80, nem todo mundo nasce ruim e nem todo mundo é bom e vai ser sempre bom. Nós temos os altos e baixos. Agora, eu acredito nisso, que todos, na sua essência, nascem bons. Pessoas boas, com essência do amor, da positividade. Só que o meio é aquilo que você falou, a semente ela pode nascer numa terra fértil e vai crescer maravilhosamente bem. Pode nascer no meio de um concreto. E às vezes ela nem consegue germinar, mas outras germinam ainda assim. Sim, Né? com certeza. Mas enfim, é o que é. Então acredito muito que a gente vai se lapidando, vai se polindo, a gente consegue, mas a gente tem que querer, né? As pessoas têm que desejar. E as pessoas que estão lá te acompanhando no Instagram, todas essas lives que você faz, elas estão escolhendo sim a permissão. Elas estão dando sim a permissão. E quando a pessoa dá sim a permissão de mergulhar dentro dela, de ouvir o que você está falando, ela vai crescer, transformar, e aí tudo vai acontecer, que é aquela parte do horizontal. Ela, na transformação, ela vai levar as coisas boas para as pessoas. É incrível, Sim. incrível. É o disponível, né, Má? Porque o processo de transformação, se formos pensar em recomeçar, e recomeçamos todo santo dia, nós teríamos que pensar na transformação, mas a transformação ela se dá a partir da disposição. Para que eu me transforme, eu preciso estar disposta a isso. Porque se eu não estiver disposta, eu me saboto, eu deixo com que o medo me domine, a culpa, os sentimentos infrutíferos, infecundos. Então, isso que você falou de estar disponível faz toda a mudança. Não tem como, por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, ai, Dede, eu consigo mudar o outro? Ninguém muda ninguém. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de mudança. E isso gera tanta dor, né, Marcelo? Porque, às vezes, dentro de casa, nós como pais, a gente quer, às vezes, mudar aquela criança ou aquele filho. Como criança é muito mais fácil, porque nós temos ali um poder e um domínio que, de fato, a gente consegue fazer uma influência maior. Eu brinco com eles que é assim, quando ainda são pequenos, eu imagino a criança como um jogo. Como um jogo no sentido assim, imagina bolas. E daí você tem 10 bolas. Quando a criança nasce, essas 10 bolas estão com você. Da medida que essa criança vai crescendo, você vai entregando bolas para que ela possa jogar também. Mas no início, todas as bolas estão com você. Você tem um domínio. Então, na Você é o medida dono da bola, você das é o bolas. dono da bola, isso mesmo. Mas à medida que essa criança ela vai crescendo, você vai entregando a bola. Vai ter um determinado momento que essa criança vai estar com todas as bolas quando ela cresce. E para que ela se transforme, ela precisa estar disponível para a mudança. Então, não tem mais como o pai. O pai pode aconselhar? Pode. A mãe pode. Mas o processo de transformação, seja com marido, mulher, amigo, ele passa pela ponte. Ou seja, quando eu bater na porta, aquela porta precisa estar aberta. Porque se ela não estiver aberta... Quantos treinamentos você já fez, Marcelo? Você entrega tudo. Eu sou testemunha viva disso. Eu fiz todos os seus treinamentos, sou Lehman por natureza e na veia, tatuada na veia. E o que você faz? Entrega tudo. Mas quantas pessoas já foram lá e mesmo com tudo entregue não fizeram? Então, foi culpa do treinamento? Lógico que não. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de mudança. Tem que estar disponível para o processo. E é engraçado que acontece. Tem pessoas que
é interessante que elas, até dei o exemplo que você, o Lu, o Minotouro, vocês três estavam aqui hoje, você ainda está, né? Eles já foram embora, mas são excelentes alunos, porque vocês estão à disposição, deram sim para o coração aberto. E com o coração aberto, cara, vocês são alunos incríveis. E o que são alunos incríveis? Pô, que são humildes, que querem ali aproveitar o máximo possível de tudo que a gente passa. Porque um detalhe, uma coisa pequena que é falada, isso cresce, se expande, vira do micro para o macro. E engraçado que tem aluno que é um barato, que é assim, por exemplo, tem aquele aluno que ele tá tão ele racionaliza tanto que ele começa a racionalizar, que o copo dele tá cheio. Então ele não tem mais, não deixa entrar nada. E aí ele acaba perdendo o micro, que é um micro que pode se transformar em algo gigantesco, que pode fazer uma grande diferença para ele. Tem o coração aberto, o copo vazio, ele é muito importante. E eu vou falar uma coisa para você. Não importa se algumas pessoas perguntam assim, Marcelo, mas você ainda faz algum curso, faz alguma coisa? De vez em quando eu faço. E todas as vezes que eu fiz, eu fui de coração aberto, fui com meu copo totalmente vazio. Porque a gente sempre está aprendendo, a gente nunca vai lotar. Nunca vai lotar. Sim, somos seres inacabados. Sempre teremos alguma coisa para poder preencher, entende? Estamos então, em constante processo de evolução, de aprendizado. Que nem eu estava conversando com o Luigi agora, a gente fez o programa todo santo dia aqui no seu estúdio maravilhoso, e eu estava conversando exatamente isso com ele, que tem portas que nós só vamos acessar dentro do nosso coração quando chega, por exemplo, a porta da rejeição. Eu só vou acessar ela quando eu me sentir rejeitado por alguém. A porta, por exemplo, da crítica do outro. Eu só vou acessar essa porta quando alguém me criticar. E eu disse, nossa, vou ter que cuidar disso, doeu em mim. A porta da perda, quando alguém falece, eu só vou acessar essa porta quando ocorrer esse acontecimento. Então, no autoconhecimento, embora nós possamos ter um autoconhecimento, que sou eu fazendo minha meditação, minha oração, tem outras tantas portas que elas só vão ser abertas quando algo externo me acontecer. Então, é muito bonito eu estar disponível para tudo e compreender que cada coisa que me acontece são oportunidades também de eu me conhecer e me elevar. Dre, mas você sabe que tem pessoas que não estão preparadas para certas portas quando abrem. Sim. E eu vou fazer a pergunta para você. Traz aí do seu coração. O que você acha que acontece quando a pessoa não está preparada para essa porta? Por que essa pessoa não está preparada? O que faz a pessoa e aí reage mal? Ou, por exemplo, não reage, trava, bloqueia, ou fica apática, ou dá um passo para trás, ou entra em pânico? O que acontece? Sim, o que acontece? Pessoalmente, eu compreendo que o primeiro motivo é falta de maturidade para lidar com aquilo. Sim. Então, quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território, para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Para dar um exemplo, e para que fique mais fácil, é como se eu compreendesse que aquele obstáculo ou aquela dificuldade é muito maior do que eu. E isso reflete uma falta de capacidade de revisitar quem sou e fazer processos de reelaboração dentro de mim. E será que tem gente que às vezes ela não conhece? Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu não fui... Olha, esse é o caminho que eu quero seguir com você. E eu já vou dar o meu próprio exemplo. Eu não fui preparado para lidar com a porta aberta da baixa autoestima. E quando eu tive a primeira vez essa porta aberta da baixa autoestima, foi super complicado de lidar com isso. Eu não sabia como lidar, não sabia como superar.
E isso reverbera negativamente em várias outras portas que vão se abrir. Que aí depois abre a porta da angústia, abre a porta da ansiedade, abre a porta da... Ladeira abaixo. Aí Sim. vão abrindo várias portas negativas por causa de uma porta que você não tinha maturidade, como você falou, para lidar. E aí? Onde é que está a solução disso? Sim, e é interessante que nós temos empatia, porque eu também sofri desse Também processo aconteceu de isso com você? nossa, eu tinha uma estima lá embaixo, e nós sabemos que, na verdade, primeiro vem a autoimagem é como eu me vejo, e a autoestima é o que sinto a partir do que me vejo, do que vejo. Então, para quem sente isso como nós, que nós sentimos, na época eu não tinha essa maturidade. Então, assim como você, por muito tempo, eu fugi, eu me afastava de pessoas, eu aceitava aquela imagem negativa que eu via a meu respeito. Então, para quem está nos ouvindo, eu vou dar um conceito teórico, corroborando que a teoria não transforma. A teoria dá insight, para que a partir desse insight a pessoa possa praticar no seu todo santo dia. Então, sabendo que a autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro, como me vejo? Eu me vejo gordinha, eu me vejo magra, primeiro a parte externa. Eu me vejo como uma pessoa atraente, uma pessoa comunicativa. Como que eu me vejo? Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação. Escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? Vamos dizer assim, tímida. Eu me vejo como uma pessoa... Realmente era isso? Ou existia um rótulo que o meu pai e minha mãe falavam assim, você não vai fazer para apresentação de escola? Você é muito tímido, você era muito bravo. Nossa, é muito estourado. E, então, perceber quais foram os rótulos que foram incorporados. Isso tudo é observação. Então, o primeiro passo faz o processo de identificação. Identifico como eu me vejo. Tudo autoimagem. Depois, se isso se relaciona com alguma voz que vi no passado. E depois, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que eu estou construindo. Porque senão não tenho como construir. E depois eu construo como eu quero ser vista. Então, se eu coloquei, eu gordinha, não, mas realmente eu estou gordinha. É uma realidade. Então, o que eu posso fazer, então, se eu quero me ver mais saudável? Aí eu posso ir para a academia, eu posso fazer isso, então eu já coloco lá. Isso se a pessoa identificou que não vem só dos outros, é uma coisa que ela se percebe mesmo. Perfeito, porque o primeiro processo é como ela se percebe. Então, o primeiro processo é a autoimagem. Eu vou me identificar, porque se eu tenho uma baixa autoestima, é o que eu estou sentindo a partir de como vejo. Por isso que tantas modelos lindas, maravilhosas, têm baixa autoestima. Por quê? Porque embora elas sejam isso para os outros, internamente elas não se sentem assim. Tem uma autocrítica muito forte ali. Basta eu crer.